A ABP acaba de divulgar o edital da prova de título em psiquiatria e nós vamos juntos dissecar esse edital que veio muito diferente do edital anterior. Essa é a nossa pauta, vamos falar sobre isso direto ao ponto. Meu nome é Rafael Mendanha, eu sou médico psiquiatra, sou professor e coordenador aqui no Sembrap e é um prazer tirar esses minutos para a gente focar no que de fato interessa, sobre o que a gente vai falar nesses próximos minutos. Analisando esse novo edital, que foi publicado no dia 3 de março, a gente vai avaliar alguns pontos. Primeiro, ponto fundamental, o que é o RQE e quais são os caminhos para ter essa titulação. Um ponto mais quente de tudo isso, como comprovar a atuação prática profissional em psiquiatria de acordo com o novo edital, porque mudou muito de 2025 para 2026. E a gente vai analisar vários cenários juntos. Depois eu falo sobre cronogramas e valores, o que cai na prova teórica, como se organizar nela, prova prática, análise curricular e cálculo final da nota. Lembrando que aqui eu não pretendo esgotar todas as dúvidas do edital, o edital está completo lá no site da própria ABP. E se você tiver dúvida, eu sugiro que você ainda mande um e-mail para esse pessoal aí, educação sem o C cedilha, né? @abp.org.br. Aqui a gente vai nos principais pontos, mas lá tem vários pormenores que você que vai prestar essa prova precisa se atentar. Então, o primeiro ponto, o que é, esse RQE na prática? Esse decreto do Ministério do Poder Federal, junto com o CFM, no ano seguinte, decretam o RQE como um registro de qualificação de especialista, aquele número que vem depois do CRM. É aquele número que te permite divulgar uma especialidade em determinada área. Por exemplo, no meu caso, como psiquiatra. Ponto. Essa é a parte prática, simples. A legislação por trás disso é enorme, mas eu quero ir de fato naquilo que interessa. E a grande dúvida é, somente o psiquiatra, já trazendo aqui para o nosso contexto de psiquiatria, somente o psiquiatra com RQE que vai poder atuar na psiquiatria? E a resposta é óbvia, mas caso você não saiba, é não. Por quê? Mesmo que você não tenha um RQE em psiquiatria, você pode sim atuar na psiquiatria. Por quê? A Lei Federal de 1957 diz o seguinte: os médicos só poderão exercer legalmente a medicina em qualquer um de seus ramos ou especialidades após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas junto ao Ministério da Educação e da Cultura, inscrição no CRM e por aí vai. Mas o ponto é que é em qualquer dos seus ramos ou especialidades. Lá em 2010 temos um parecer do CFM que diz o seguinte: o médico devidamente inscrito no CRM está apto ao exercício legal da medicina em qualquer um dos seus ramos. Aqui tudo é liberado. Acabei de formar, quero abrir uma cabeça, fazer uma neurocirurgia. Pode? Pode. Arque com os riscos, mas pode. No entanto, só é lícito o anúncio de especialidade médica àquele que registrou seu título de especialista. Então, só posso dizer que eu sou neurocirurgião para poder fazer uma neurocirurgia se eu de fato tiver aquele título de especialista. O mesmo serve para a psiquiatria, tá? Só posso me divulgar enquanto psiquiatra depois que eu tenho o meu RQE. Por último, parecer de 2016. O médico devidamente registrado no CRM da jurisdição na qual atua está apto a exercer a profissão em toda a sua plenitude, sendo impedido apenas de anunciar especialidade sem o registro do título no CRM. Ou seja, para eu dizer que eu sou psiquiatra especialista, eu preciso do RQE. Então, na prática, dá para atender psiquiatria antes do RQE. Eu fiz isso. Assim que eu me formei, eu já sabia que eu queria psiquiatria. Comecei logo a minha pós-graduação, que foi aqui no Sembrap, inclusive. Comecei a entender, estudar, pegar a mão daquilo. Comecei a fazer plantão psiquiátrico só em hospital psiquiátrico, na enfermaria, só depois que eu fui passar na residência, e aí eu concluí inclusive a pós-graduação durante a residência, concluí a residência e tive o meu RQE, mas enquanto eu não tinha o RQE, eu já atuava na psiquiatria, só com a pós-graduação, por exemplo, foi o que me abriu as portas, os olhos para isso. E aí a gente tem que pensar, quais são os caminhos para o RQE em psiquiatria? Caminho padrão ouro, a gente bem sabe, padrão ouro na medicina é a residência médica, isso é indiscutível. São anos intensos, realmente imersos em contato direto com o paciente e não há nada melhor do que isso para se aprender. Isso ninguém discute. Mas como funciona isso na psiquiatria hoje? São 3 anos de duração, ok? 60 horas por semana, aí, na média, alguns mais, outros menos.
Por mais que em tese o MEC diga que o máximo são 60 horas, a gente sabe que na prática às vezes passa um pouco. Para isso você recebe uma bolsa de R$ 3.654 por mês. Esse já é o valor líquido, o bruto é um pouco maior. E segundo dados da demografia médica, hoje no Brasil temos 650 vagas de R1, todos os anos 650 vagas, espalhadas em todo o Brasil. Lógico que nos grandes centros a gente tem mais, só que são vagas bem mais concorridas também. E a gente bem sabe que o número de médicos formados, a demanda é muito maior do que o número de vagas de medicina. Por isso, de forma legal, inclusive, o próprio CFM e o próprio decreto federal instituem a prova de título como caminho possível para se chegar ao RQE. Esse é o segundo ponto. E para se chegar a isso, existe um pré-requisito fundamental que tem que ser observado. Olha o que diz a resolução do CFM de 2016 no seu artigo 7º. Para se chegar à prova de título, ter o seu pré-requisito para fazer, é preciso comprovação de atuação na área pelo dobro do tempo de formação do programa de residência médica. Esse é o pré-requisito de atuação fundamental. Se trazemos aqui para a psiquiatria, são 3 anos de residência, então são 6 anos de atuação. Vamos ver como é que está isso lá no edital. E aí vem a grande pergunta, né? Esse é o ponto mais importante da aula. Como comprovar a atuação pelo novo edital? E aqui eu trouxe Ctrl+C, Ctrl+V do próprio edital, baixem lá no site da ABP, confiram o que eu estou falando com o que está escrito, deixei até os números aí, G3 ou os tópicos para que vocês vejam lá. O que esse edital trouxe? Como pré-requisito para quem não fez a residência e quer comprovar via prática de atuação, né? Comprovação de capacitação por atuação médico-profissional na área de psiquiatria em período mínimo equivalente ao dobro do tempo de formação, ou seja, 6 anos. Alguma coisa nova aqui? Não, é o que já propõe o CFM. Qual que é a grande diferença? É que até ano passado, mais uma vez, olha como estava escrito no edital da ABP 2025, exatamente a atuação pelos 6 anos, com jornada de trabalho de no mínimo 40 horas semanais. Então aqui estava a grande dificuldade, era muito difícil ter alguém que conseguia de fato atuar por 40 horas semanais nos últimos 6 anos, seria basicamente uma atuação exclusiva em psiquiatria e esse novo edital não coloca esse mínimo de horas, ou seja, basta atuar 6 anos para que você possa comprovar isso, tá bom? Esse é o grande ponto fundamental. A partir de agora a gente vai ver como que a gente vai comprovar isso, o que de fato vale. Ainda seguindo o próprio edital, olha só o que ele diz. Para você poder comprovar essa atuação, você tem várias opções de documentos. Primeiro aqui, cópia autenticada do diploma de graduação, demonstrando que você se formou há mais de 6 anos, lógico, né? Para ter uma atuação em psiquiatria não vale, por exemplo, o tempo de internato. Rodei 1 ano em psiquiatria, vale? Não, só vale tempo de atuação prática depois que você é médico. Então você tem que ter um CRM aí, que se formou pelo menos a partir de 2020. E aqui vem um grande ponto, declaração de atuação prático-profissional. De acordo com os anexos do edital, que eu já mostro para você, constando expressamente o nome da unidade hospitalar, da clínica médica, do posto de saúde ou centro de atenção psicossocial, bem como o período detalhado. Esse documento tem que falar de quando a quando você trabalhou lá e como você exerceu a psiquiatria, carimbado, assinado, com firma reconhecida, em cartório, toda aquela questão legal super importante. Quem vai assinar isso? Diretor clínico ou técnico ou secretário de saúde que te nomeou, por exemplo, né? E além de tudo isso, de toda essa documentação, olha como o edital põe. E preferencialmente, isso foi grifo meu, preferencialmente essa declaração tem que ser assinada por 2 médicos detentores do título de especialista em psiquiatria pela ABP, com o respectivo RQE. Esse é o ponto fundamental, mas a gente vai precisar destrinchar aqui. Eu quero que vocês venham comigo acompanhar o seguinte. Então, o que é a declaração de atuação prático-profissional? De acordo com esse edital, o que vale? Trabalhar em unidade hospitalar psiquiátrica. É o que ele disse aqui, ó. Unidade hospitalar, lógico, de hospital psiquiátrico. Então, o que vai valer aqui? Por exemplo, um plantão de pronto-socorro psiquiátrico vale. Ou uma internação, enfermaria, hospital-dia, se você passa nesses serviços, vale como atuação prática. Ele põe aqui como clínica médica, né? Unidade hospitalar, clínica médica. Dá a entender que é uma clínica de atendimento ambulatorial. Então, público ou privado, isso é possível. Ele também coloca posto de saúde, e aí serve a unidade básica de saúde, né? E aí mais pra frente aqui eu vou mostrar para vocês o que a própria ABP me falou sobre isso.
e também o Centro de Atenção Psicossocial no CAPS. Aqui eu vou mostrar para vocês esse modelo, desse anexo, né? Que é essa declaração de atuação profissional. Declaro para fins de, aí você escreve o seu nome, o seu CRM, a sua unidade federativa, o seu estado. Para inscrição de exame de obtenção do título de especialista em psiquiatria, conforme convênio firmado com a AMB, que o mesmo é ou foi médico do corpo clínico e atualmente na atividade de psiquiatria, na unidade abaixo citada. Esse anexo aqui você tem na íntegra do próprio edital, tá bom? Você coloca aqui nome da unidade hospitalar ou clínica ou posto de saúde ou CAPS, CNPJ ou CNES, período de atuação do candidato, dia, mês, ano, exatamente, porque tem que completar 6 anos. Declara ainda que o candidato possui ou possuía vínculo empregatício de acordo com os documentos listados nesse item. Eu já vou mostrar para vocês quais são os documentos para você comprovar esse vínculo empregatício, conforme o documento anexo a essa declaração. São esses pontos. A pessoa vai falar que está ciente de tudo isso, ela vai assinar e vai carimbar, né? O diretor clínico ou técnico ou secretário de saúde. Aqui está o preenchimento, então, obrigatório da atuação em psiquiatria. Está pequeno aqui para vocês, mas sugiro que vejam bem grande lá no próprio edital, tá? Tantos anos e tantos meses de efetiva prática médica. E aqui a assinatura, olha que interessante. Aqui ele colocou a assinatura opcional. E aqui antes ele tinha falado que era preferencial. Veja que aqui já mudou o termo, né? Assinatura opcional do médico detentor do título de especialista com o respectivo RQE. Ele coloca aqui 2 nomes. Volto a dizer, de preferencial para opcional. Sinceramente, se é assim, não é isso que vai ser levado em consideração. Se você não tiver, de fato, uma pessoa que possa assinar por você, não vejo que isso seja um fator excludente. Fique tranquilo. Bom, então isso aqui você puxa de lá e aqui vem o grande ponto, né? Deixa eu voltar aqui para a gente conversar. Como que a gente vai poder comprovar esse vínculo? Então, quais são os documentos que o próprio edital nos traz? Vamos ver juntos aqui de novo, aumentando a tela para vocês verem melhor. No caso de uma pessoa contratada via CLT, né? Comprovação do vínculo empregatício junto à respectiva instituição, declarante da atuação prático-profissional. Para esse fim, serão considerados um dos documentos abaixo. Cópia da carteira de trabalho, contendo a parte de identificação do candidato, claro, do registro do empregador, ou cópia do contrato de trabalho assinado na respectiva data de contratação, tudo tem que ser bem organizado, reconhecimento por firma, claro. Cópia dos contra-cheques de todos esses meses que você atuou lá. Cópia do CNES, contendo os dados essenciais do candidato, né, seu nome, CPF, CRM, e como você possui esse vínculo empregatício, ou se é autônomo. E em caso de comprovação do CNES, você tem que identificar lá exatamente como comprovar esse vínculo empregatício. Cópia autenticada do Diário Oficial da União, caso você tenha sido nomeado, né, em caso de posse e atribuição de cargo. Ou também cópia autenticada se você já fez parte e saiu, né? Certidão de tempo de serviço em caso de ex-servidores públicos. Esse é um ponto super importante. Aqui fala sobre ou, né? Ou. Sugestão, envia pelo menos uns 2 ou 3 desses documentos, além da carteira de trabalho, coloca também seus contra-cheques, coloca também a cópia do CNES. Quanto mais documentos que comprovem essa atuação, melhor. E como faz se você é um autônomo ou contratado, né, como pessoa jurídica? Quais são os documentos levados em consideração? Como autônomo, você tem que colocar cópia do pagamento de recibo de pagamento autônomo, né, a RPA, de todos esses meses, com todas as informações, nome social, CNPJ, dados do profissional autônomo, seu CPF, inscrição no INSS, dados detalhados, né? Ou também pode ser uma cópia do contrato de prestação de serviço, ou no caso da PJ, nota fiscal eletrônica que você emite todos os meses durante esse período. Isso é a forma de comprovar esse dito vínculo que você vai ter que comprovar. A partir de agora é importante dizer, isso a gente viu o que vale. O que não vale também é super importante, veja bem, porque no caso de caráter em exercício privado, não é o candidato não vai poder fazer parte do contrato social da instituição emitente. Então imagine que você é dono de uma clínica, de uma internação psiquiátrica, você está lá, você inclusive está na gestão, você inclusive atende os pacientes, mas a clínica é sua. Você não pode dizer que trabalhou lá, porque você está no quadro societário. Você vai ter que buscar outra forma de comprovar, tá bom? Nesse caso, caso queira, né?
A cópia do contrato social ou do estatuto tem que ser enviada com todas as alterações para que seja válido. Você tem que sair do corpo societário. Também não vão ser aceitas comprovações de capacitação por atuação médico-profissional em que o próprio candidato ateste a sua prática, ou seja, consultório particular. Imagine que você já atua em psiquiatria, você começa a pegar a mão daquilo, você abre o seu consultório particular e você atua aí há mais de 6 anos no seu consultório. Nesse caso, vale? Não, você não pode a si mesmo atuar a própria prática, tá bom? Já já a gente vai ver um caso disso, você vai entender melhor. Ou então em casos em que o candidato ocupe ou tenha ocupado o cargo de diretor técnico ou clínico da instituição, como secretário de saúde, né? A gente falou como clínico aqui de uma instituição privada, mas vale aí se você é o diretor técnico ou secretário de saúde, algo que seja do campo público, também não será possível você comprovar sua atuação em psiquiatria dessa forma. O que mais não vale? Não serão aceitos documentos que atestem o exercício de outra especialidade com a alegação de atendimentos psiquiátricos, independente da frequência e da ocorrência alegada. A partir de agora, interpretação minha, isso não está no edital, mas o que eu entendo por isso? Imaginem só um médico que atende neurologia. Às vezes ele nem é neurologista ainda, não tem um RQE, mas ele já atende neurologia. E acaba que ele atende muito transtorno conversivo, convulsão não epilética que seja psicogênica, por exemplo. É um quadro essencialmente psiquiátrico, vai cair na mão do neurologista, ele atende aquilo. Mas não é bem o que ele está fazendo, ele está atendendo neurologia, então não vai valer. Da mesma forma, pense um pediatra aí que acaba manejando ali casos de TEA, TDAH, ele já tem um conhecimento, ele curtiu, ele gosta daquilo, fez uma pós de psiquiatria da infância, gosta muito, agregou ao atendimento dele, mas ele não está naquele consultório atuando na psiquiatria, então não vai valer, ainda que ele pegue casos psiquiátricos. Último exemplo aqui, um médico cardiologista que já chegaram em inúmeros casos de palpitação, que o pessoal acha que o paciente acha que é arritmia, mas não, é uma ansiedade. Ele foi lá, entendeu isso, começou a tratar a ansiedade, viu que o resultado foi positivo, mas ele está essencialmente atuando em psiquiatria, então não é considerado esse tipo de atendimento, tá? O que mais que não vale? Comprovação, não será aceito para fins de comprovação, contrato de locação de sala ou consultório privado e afins, do tipo, eu aluguei um consultório particular de psiquiatria, eu atendo psiquiatria, tá aqui o contrato, olha, eu atendo lá 10 anos no mesmo lugar, tá aqui o contrato, não vale. Essa locação de sala, consultório privado, é difícil fazer dessa forma, a gente vai ter que buscar um outro caminho. Se você já está nesse estágio da sua carreira, a gente vai ter que procurar um outro caminho para que você possa, de fato, estar apto para exercer essa prova. O que mais que não vale? Trabalho voluntário, tá? Eu tenho uma clínica de dependência química, eu vou lá, eu atendo de graça, todo sábado de manhã, vários dependentes químicos. É psiquiatria, é 100% psiquiatria, eu sei, mas é trabalho voluntário. O edital disse que não vale. Outro ponto que não vale, não serão aceitas para fins de comprovação ou capacitação de atuação prático-profissional, atividades como docência ou livre docência, ou qualquer outro exercício ligado à medicina fora do ambiente clínico, né? Basicamente. Então, eu sou professor de faculdade, eu dou aula no 5º período, o pessoal já está começando a estudar as especialidades, eu dou aula de clínica médica, cardiologia, e a gente tem um mês que a gente fica falando só de psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, mas eu dou aula disso. Será que não vale? Pelo edital, não. Ele restringe a prática ao critério, né, pela prática profissional clínica de fato. Também não serão aceitos para fins de comprovação, capacitação por estágios, cursos de especialização não acreditados pela ABP, pós-graduação lato sensu ou similares. Então, por exemplo, eu fiz a pós-graduação aqui no Sembrap. Valeria só com a pós eu chegar lá na ABP e dizer, eu fiz a pós, já posso fazer a prova de título? Não, evidente que não. Mas seria possível se a gente tivesse as pós-graduações acreditadas pela ABP. Vale dizer que essas pós acreditadas pela ABP têm a mesma carga horária, tá? Que uma residência médica, então são mínimo 60 horas por semana. E você, além disso, não tem aquela bolsa, você precisa pagar para fazer esse tipo de atividade. Mas é o que valeria. É o que a minoria das pessoas fazem, né? Mas aí, então você pensa, então não tem importância uma pós-graduação. É lógico que tem. Se a gente vai ter que fazer um caminho de atuação, como é que eu vou atuar
sem ter o conhecimento teórico, você tem o suporte do professor, não tem como. Então a pós-graduação atua aí de mãos dadas, caminha de mãos dadas com você, né? Desde que você se forma, da pós até o seu RQE. Esse é o ponto fundamental, foi fundamental para mim e para centenas de alunos que passaram conosco aqui no Sembrap. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem? Vamos pensar pegando todo esse edital, e aqui eu não peguei todos os pontos do edital, mas vamos pensar em cenários possíveis. Imagina que o Dr. João, esse fictício da imagem, plantonista em pronto-socorro psiquiátrico. Uma vez por semana ele faz o plantão pelo SUS e outras 2 vezes em pronto-socorro hospitalar particular, né? Ele já atua nessa função há mais de 6 anos. Será que ele cumpre os pré-requisitos de atuação prático-profissional da prova da ABP? Esse gabarito é simples, você já sabe que sim. A gente acabou de ler o edital. Ele cumpriu à risca 6 anos de atuação prática em psiquiatria. Pronto, comprovado? Isso é fácil de comprovar. Levanta todos os documentos, comprova, envia junto com a inscrição. Imagina a doutora Maria. Ela já não é mais pronto-socorro, ela é ginecologista, gostava demais da profissão, da especialidade, começou a ficar muito puxado, ela estava cansada dessa rotina. Mas ela sempre viu muitas pacientes ansiosas, insônia, transtorno de humor, e aquilo sempre brilhou aos olhos dela. Acabou fazendo uma pós-graduação em psiquiatria, gostou demais, começou a atender em clínica popular. Então ela foi revezando um pouco de consultório de ginecologia e uma vez por semana atendia psiquiatria em clínica popular. E ela manteve isso por mais de 6 anos. Será que ela cumpre os pré-requisitos para a prova de título pelo edital de 2026? De 2026 sim, de 2025 não. Ano passado ela não poderia fazer a prova porque lá tinha que ser uma jornada mínima de 40 horas. Aqui não. São 6 anos de atuação em clínica e aí com atendimento de psiquiatria. Então sim, ela pode atuar, não seria problema algum. Ela já cumpre os pré-requisitos para fazer essa prova. Basta pegar a documentação com o pessoal da clínica, comprovar essa atuação e está tudo certo. Outro cenário possível, doutora Letícia. Letícia se formou e logo assumiu uma unidade básica de saúde, né? UBS, posto de saúde, o ABSF, variam esses nomes de acordo com cada estado. Posto de saúde todo mundo já rodou na faculdade, você bem sabe que a demanda lá em atendimento psiquiátrico é altíssima. Então, vamos supor que a doutora Letícia, como muitos dos nossos alunos fazem, percebendo isso, começou uma pós-graduação de psiquiatria, foi pegando mão, gostou daquele atendimento, foi manejando tudo muito melhor. Confiante, ela ficou nisso aí 6 anos lá no posto de saúde e atendendo super bem. Fez o nome dela, o pessoal até achava que ela era psiquiatra já. Será que ela cumpre os pré-requisitos de atuação atuando só em unidade básica de saúde? Pelo edital que vimos, sim. Eu fiquei curioso, eu fiquei pensando, como é que a gente pode comprovar isso? Eu mesmo mandei um e-mail para a ABP e perguntei para eles. E eles me responderam da seguinte forma, entre aspas, porque eles me passaram dessa forma. É possível comprovar? E não é exigido um dia exclusivo de atendimento na psiquiatria. Igual tem, por exemplo, um dia de puericultura, um dia de gestante, né? Não é exigido que lá no seu posto de saúde exista um dia específico de psiquiatria. O essencial é que você tenha uma documentação que comprove que você atendia psiquiatria lá. Como que a gente vai conseguir isso? A ABP disse, a comprovação pode ocorrer por meio de declarações institucionais, contratos, documentos funcionais ou outros meios formais previstos no edital. Isso foi o que eles me passaram. Minha sugestão, se você se enquadra nesse ponto, manda um e-mail aí para o educação@abp.org.br. São super ágeis na resposta. Explica o seu caso, explica o documento que você tem, pede para eles te orientarem, mas eles já deixaram no edital claro que sim, é possível, por mais de 6 anos de atuação em posto de saúde, que você possa sim comprovar a atuação prática em psiquiatria, se de fato tiver atuado dessa forma, lógico, né? Outro cenário possível, Lucas. Dr. Lucas se formou, parece muito com o caso da Letícia, tá? De propósito. Se formou, logo assumiu o posto de saúde e aí fazia atendimento diário de psiquiatria. Todo dia chegava alguém lá, alguma consulta de encaixe, ou até mesmo no dia de puericultura, ele acabava atendendo psiquiatria da infância. Pegou muito TDAH, por exemplo. E o Lucas gostou muito. O Dr. Lucas se apaixonou pela psiquiatria e foi tão bom que ele acabou abrindo um consultório paralelo. Então, 20 horas na semana ele estava lá no posto de saúde, nas outras 20 ele já estava no consultório particular. Ele gostou tanto que ele migrou para atividade exclusiva no consultório particular dele. Então, ele atuou 4 anos no posto de saúde
E depois desses 4 anos, ele já está atuando no consultório particular há 3 anos. Nesse somatório já são 7 anos de psiquiatria. Será que vale para a prova de título? Aqui que tá, não vale. Ele tem 4 anos de posto de saúde, isso aqui valeria. Mas o consultório particular não. Como é que ele vai comprovar que ele que está de fato fazendo a psiquiatria? O edital já foi claro que a autocomprovação ela não é válida, né? Olha como está escrito. Não serão aceitas comprovação de capacitação por atuação prático-profissional em que o próprio candidato ateste a sua prática. Isso aqui não é possível. Não será aceito para fim de comprovação, contrato de locação de sala, consultório privados e afins. Então, nesse caso, o Lucas não conseguiria e a Letícia, que ficou só no posto de saúde, conseguiria. Se o Lucas tivesse ficado no posto de saúde todos os 6 anos e depois saído do posto e ficado no consultório, daria certo. Mas da forma como o Lucas fez, não seria possível, tá? Por fim, um último caso aqui, bem comum. Doutora Gabriela, bem parecido, formou e assumiu o posto de saúde, onde ela fazia esse atendimento de psiquiatria quase diário. Gostou tanto da especialidade, fez uma pós-graduação, melhorou o currículo, melhorou o conhecimento, tinha uma clínica, um centro clínico com várias especialidades na cidade. Ela foi contratada para atender psiquiatria nessa clínica particular e trabalhava lá como PJ, prestadora de serviço. Doutora Letícia, atendimentos em psiquiatria. Ela já era psiquiatra? Não. Podia atender em psiquiatria? Obviamente sim. Depois de 4 anos na UBS e uma grande carteira de pacientes que ela foi acumulando, né, acabou migrando, saiu da UBS e ficou exclusivamente na clínica, onde ela atua por mais de 3 anos desde então. Então ela está lá, 4 anos de postinho de saúde, mais 3 de consultório particular, já foram 7 de psiquiatria. Será que ela cumpre os pré-requisitos? Nesse caso, sim, diferente do Lucas. Por quê? Porque aqui, por mais que a atuação seja igual, né, é um ambulatório de psiquiatria, a diferença é que o do Lucas era particular e que ela está vinculada a uma clínica. E na clínica está lá o nome, doutora Gabriela, psiquiatria. Então ela consegue comprovar de fato essa atuação. Volto a dizer, segundo o próprio edital, ó, não é permitida a declaração própria de atividade profissional, locação de sala não vale, é o que a gente viu no caso do Lucas. E o que vale então, né? Nos casos em que a atuação ocorrer por prestação de serviço terceirizado junto a uma instituição que ofereça atendimento em psiquiatria, a comprovação poderá ser realizada. Ok, eu sou PJ, eu trabalho lá na clínica X e atuo em psiquiatria, tá tudo certo. Nesse caso, a instituição deve emitir uma declaração informando o período e a atividade exercida da especialidade. Qual declaração? Aqui tem no edital e aqui eu já trouxe aqui para vocês. Além da declaração, também tem que enviar junto uma comprovação de vínculo, né? Como, nesse caso de autônomo, né? Envio da RPA, nota fiscal que você emitiu, ou então os relatórios de contrato de prestação de serviço, tudo isso é válido. Volto a dizer, não sei se o seu caso específico é esse, manda uma dúvida aqui pro pessoal da educação, @abp, e eles vão tirar as suas dúvidas. Isso é mega importante. Vamos lá, próximo. Uma vez que a gente falou do que vale ou não, agora eu vou entrar de fato nos pontos fundamentais do edital, para que você fique atento. Por quê? Data de inscrição é do dia 3 de junho a 9 de abril. Prova teórica mudou, tá? No primeiro edital, se você for baixar direto o edital inicial, a prova seria dia 24/5. Ela passou para o dia 7 de junho, tá bom? Mudou para 7 de junho. A prova prática também, do dia 2 de julho, passou para 16 de julho. E o limite para fazer a prova prática, antes estava em agosto, passou para o começo de setembro, tá bom? Se programa em relação a isso. Em termos de valores, os valores variam pela data e se você é ou não inscrito, associado na ABP. O valor varia aí de 1.705 para aqueles que são associados, adimplentes da ABP, claro, e à medida que o tempo passa, esse valor aumenta. Para não associados da ABP, o valor começa com 4.356, termina em 5.464. Aqui fica evidente que é interessante se associar à ABP se você vai fazer essa prova de título, porque você tem muitos benefícios, entre eles o desconto na hora da prova. Bom, como que funciona essa prova? Tem 3 etapas. Prova teórica, que tem um máximo de 10 pontos e ela tem caráter eliminatório. Tanto a teórica quanto a prática tem caráter eliminatório. Tem que alcançar no mínimo 7 pontos. Se você não alcançar os 7 pontos, você não passou. Mas se você alcançou, você passa para a próxima etapa.
10 pontos de prova teórica, prova prática máximo de 9 pontos e a análise curricular, que é somada à prova prática para compor a nota final. Já já falamos disso. Como vai funcionar essa prova? A prova é objetiva e ela é online desde o ano de 2025. Esse ano vai ser online novamente. Aqui eu trouxe algumas informações que o edital coloca para que você já comece a buscar aí algumas formas para fazer essa prova, porque não vale fazer a prova pelo celular, iPad, não. Tem que ser computador, desktop, computador de mesa. Qualquer computador vale? Não. Tem que ter internet, conexão melhor que 10 GB, isso no geral hoje é tranquilo. O seu processador tem que ser i5 ou superior. Você tem que ter Windows 10 ou superior, ou macOS ou superior. E você tem que ter webcam e microfone funcionando, porque a prova você faz com microfone e câmera ligados, tá? Por questão de segurança. Lá no próprio edital tem uma série de recomendações técnicas importantes e eu peço para que você abra lá para você ver se você está de acordo de fato, se a sua máquina aí se enquadra nesses requisitos que a ABP propõe para a gente, tá bom? Agora a parte importante, como que funciona de fato essa prova? São 100 questões, múltipla escolha, 5 alternativas, 1 gabarito. 100 questões, cada questão vale 0,1, nota máxima 10 pontos, se você fecha, e a nota mínima, o ponto de corte, são 7 pontos. Das 100 questões, você tem que acertar no mínimo 70% para poder passar para a próxima prova, que é a prova prática, tá bom? E o que vai cair aqui? A psiquiatria geral, né? Lógico. Transtornos de humor, transtornos ansiosos, transtornos psicóticos, psicofarmacologia, tudo isso da psiquiatria geral, acrescido das áreas de atuação, que são psiquiatria da infância e adolescência, psicogeriatria, psicoterapia, psiquiatria forense e medicina do sono. Tá, o conteúdo é gigante, psiquiatria é enorme, o que disso vai cair? Lá no edital tem todo o conteúdo programático. Ele põe 50 pontos que você deve dominar. Eu preferi não trazê-los aqui, porque senão não ia caber aqui na página. São 50 pontos observados e 20 bibliografias, 20 livros recomendados, que você pode pegar, é o recomendado, claro, padrão ouro, que você tenha tempo de estudar todos eles de cabo a rabo, todas as pequenas letras, rodapé, é importante que você saiba. Quer dizer que vai dar tempo de fazer isso? E geralmente não dá. Tomara, eu espero que você tenha, esse tempo, essa disponibilidade, mas geralmente não vai. Então, eu não posso deixar de oferecer para vocês, com grande alegria, o nosso preparatório para a prova de título em psiquiatria do Sembrap, que são mais de 30 horas de conteúdo, com 2 professores, o professor Décio Natrielli Filho, que é também coordenador da psiquiatria aqui no Sembrap, e o professor Pablo Bernardes, professor nosso aqui do Sembrap também. Eles analisam de forma teórica, de acordo com toda essa bibliografia, mas de fato bem resumido, bem direto ao ponto. Fizeram um estudo de quais são os temas que mais caem. É claro, transtorno de humor, psicose, psicofarmacologia caem bastante. Mas e os outros? Qual que é o estudo que eu tenho que focar? Qual o tema que eu tenho que focar? A gente fez todo esse estudo e ficou um curso excelente, bem direcionado para essa prova de título. Eu espero que você tenha a oportunidade de estudar por ele, que realmente ficou muito bom, direto ao ponto. Mas esse não é o principal objetivo da aula. Vamos lá, e a prova prática, como funciona? Eu fiz a prova teórica, eram 100 questões, acertei 70, passei do ponto de corte, que bom. Prova prática. Prova prática é presencial, não é online. Ela vai acontecer em alguma das residências que são acreditadas da ABP. São espalhadas por todo o Brasil. Se você passar, você escolhe onde vai ser, né? Claro, mas você tenta colocar ali mais próximo de onde você reside. É uma simulação de um atendimento real, então você vai estar atendendo o paciente, vão ter outros 2 avaliadores na sala te observando o tempo inteiro. E como que funciona isso? Você vai entrevistar esse paciente durante 45 minutos, faz todas as suas anotações no papel, da forma como você quiser, rascunha do jeito que você quiser, não tem problema, pode ficar bem bagunçado, mas depois disso você vai ter 1 hora para passar limpo, escrever como se fosse um prontuário médico mesmo, toda a história de forma completa, identificação, toda a estrutura de uma consulta psiquiátrica básica, padrão. Você tem que ter lá identificação, queixa principal, HDA bem descrita, com termos bem descritos, inclusive os termos psicopatológicos, é claro, história patológica pregressa, história familiar, o exame psíquico, a súmula psicopatológica, os diagnósticos ou hipóteses diagnósticas sindrômicas, diagnóstico
principal, diagnósticos diferenciais, se você vai ou não solicitar exames complementares, o que é muito importante. E por fim, um plano terapêutico. Então é uma consulta completa. Parece muito tempo, né? Você vai ter 1 hora para escrever isso. Mas veja, é uma consulta bem completa. Então você também precisa treinar essa parte prática. E ao final você vai ter 45 minutos de uma resposta, de uma prova aberta, né? Com perguntas feitas pela banca. E você responde por escrito a respeito daquele caso, tá bom? E isso vai ser avaliado pela ABP. Qual que é o valor máximo dessa prova? 9 pontos, o valor mínimo é 7. Então, em termos de porcentagem, já aumentou. Você tem que lidar melhor com aquela situação, você tem que saber escrever a súmula psiquiátrica, você tem que ter uma boa hipótese diagnóstica, bons diagnósticos diferenciais, uma boa conduta. Só dá para fazer isso se você já sabe esse conteúdo, se você já domina esse conteúdo na prática, inclusive. Porque se você vai fazer essa prova, você já tem 6 anos de atuação. Então isso já faz parte da sua rotina, mas de fato tem que ser bem trabalhado, tá bom? E na última etapa a gente tem também a análise curricular. Vale no máximo 1 ponto, são 100 pontos de atividades no total. Se você alcança 100 pontos, você tem 1 ponto de análise curricular. Relativa a eventos, produções científicas, e só vai valer evento, aquele evento acreditado pela ABP, com selo de evento que pontua, tá bom? São pelo menos 3 campos de eventos analisados na análise curricular. Os eventos próprios da ABP, as atividades científicas produzidas, né? E atividades acadêmicas. Trouxe aqui para vocês, mais uma vez, aumentando a tela para facilitar, as atividades científicas que valem aqui pela ABP. Olha que interessante. O máximo, a pontuação máxima que você pode chegar é 100. O Congresso Brasileiro de Psiquiatria, ele sozinho vale 3. Então, se você for em 3, você já tem 90 pontos, é 0,9. Já é muito legal. A partir de 2024, né, esses congressos já valem 40. Então, se você foi no de 2024, 2025 e vai no 2026, parabéns, você tem 120 pontos. Se você foi só em um dia, você tem só 5 pontos. Tem congresso online, né, o mesmo do CBP, diversos eventos que você pode pegar e fazer o seu somatório. É claro, o que é mais importante aqui? Congressos e curso de atualização de psiquiatria e área de atuação, que você pega lá da própria ABP. Esses são os eventos próprios da ABP. Mas também tem currículo de pontos pelas atividades científicas. Então, se você publicou um artigo numa revista especializada de psiquiatria, você ganha 5 pontos. Se você tem uma edição completa de livro nacional ou internacional de psiquiatria, você ganha 5 pontos. Como conferencista, artigo, capítulo de livro publicado, para tudo isso você vai ganhando pontos. Observe que ir no congresso você ganha 40 pontos e publicar um artigo você ganha 5. Então, de fato, escolha racionalmente e de forma prática aquilo que mais vale a pena para você, se a gente estiver olhando o currículo da prova de título. E por fim, as atividades acadêmicas também, tá? Se você fez uma pós-graduação, um doutorado ou livre docência, você ganha até 20 pontos. Mestrado, você ganha 10 pontos. Participação em coordenação de mesa redonda, coordenação de programa de residência médica, organização de eventos ligados à psiquiatria, você pode fazer 5. Então aqui você vai ver que existe uma série de opções para você alcançar esses 100 pontos e, convenhamos, não está difícil. Não está difícil pegar esse ponto aqui não. E por fim, como é que a gente vai avaliar e somar, fazer um somatório de todos os seus pontos? Sua nota final é calculada da seguinte forma: prova objetiva, e é excludente, né, para aqueles que têm mais de 7 pontos, mais a prova prática somada da análise curricular, porque a prova prática são 9 pontos, mais 1 ponto de análise curricular, você soma isso, divide por 2 e vai ser aprovado aquele candidato que alcançar a nota maior que 7 pontos. Não tem segredo, é isso, o edital está destrinchado. É claro, existem alguns detalhes a mais, principalmente os técnicos, que eu recomendo que você volte lá no edital para poder observar. Mas aqui são os pontos principais. Se você vai estudar para essa prova, estude com estratégia, estude com quem já tem anos de mercado e já tem mais de centenas de alunos aprovados, hoje titulados, que cursaram a sua caminhada na medicina da pós ao RQE. Nosso objetivo, pelo menos o nosso desejo, é que você tenha um excelente estudo, faça uma excelente prova e conte com o Sembrap em todos os momentos da sua caminhada. Sembrap da pós ao RQE.